Olá pessoal, seja bem-vindo ao Estação Leitura. Eu estou aqui para te levar para lugares incríveis, conhecer pessoas sensacionais, fazer cada viagem. Se você vai de trem, não, você vai de livro mesmo. Se ajeita aí, garanta lugar no seu vagão, porque agora a gente vai pegar a estrada rumo ao Rio de Janeiro. Nós vamos lá para o Morro do Alemão, conhecer a história de um garoto que, por causa da leitura, mudou a sua vida e de muitas outras pessoas ao seu redor. É o Livreiro do Alemão. As ladeiras do Complexo do Alemão são cenário dos seus livros e da sua vida. O Menino da Camisa Vermelha e o Livreiro do Alemão são só alguns dos muitos textos deste garoto que cresceu e virou um homem, mas continua com o mesmo sonho: fazer todo mundo ler. Teve uma vez que eu, andando no meio do lixão, eu tropecei em uma caixa e olhei para baixo e vi que tinha brinquedos seminovos dentro da caixa. E tinha um livro. E eu fiquei espantado, né, com aquela cena inusitada, peguei o livro, parece que eu fiz um barulho de espanto, de alegria, e logo em seguida vieram outros garotos e começaram a brigar pelos brinquedos. Eu espertamente peguei o livro, coloquei debaixo do braço e fui para casa. Eu fiquei apaixonado pela história, pelas ilustrações, pelo objeto livro, poder voltar às páginas, poder tocar, manusear. A biblioteca da Escola do Otávio, na Penha, no Rio de Janeiro, ficava sempre fechada, como a maioria Brasil afora. Mas a diretora concordou em deixar o menino trocar o intervalo nas quadras pela mesa de leitura. Depois foi a vez de desbravar a biblioteca do bairro. E Otávio descobriu como era difícil o acesso à leitura. Surgia então o sonho de democratizar o hábito. Foi atrás de autores, feiras de literatura, editoras. Por que não no alemão? Com uma mochila, oferecia livros para as crianças, cobrava a leitura e alguns livros ele dava mesmo. Naquele momento era um acervo pessoal, um acervo meu, que eu juntava, que eu comprava baratinho, em sebos, em livrarias, comprava livro a R$1, R$2, a R$5 e disponibilizei para a comunidade, né? Essa questão da democratização do acesso à leitura. Não só do acesso à leitura, como do acesso à cultura e do acesso à informação. Os pais incentivaram o filho, indo além das possibilidades financeiras. Eu falava com a minha mãe que tinha que comprar o livro e logo em seguida ela ia na papelaria, né, que era papelaria, livraria, e comprava o livro. Eu não sei de onde que ela tirava o dinheiro, se ela tirava da carne, se ela tirava do pão, de onde que ela tirava. E eu era a primeira criança a ter o livro, né? Mas quando começou a deixar a bola de lado, até estranharam. Em alguns momentos, pô, tu tá doente? Meus pais perguntavam, pô, você tá doente? Pô, você não tá na rua jogando futebol, você tá em casa lendo, então você tá doente. Não, eu falei, não. Assim. E a média de leitura aqui é alta, maior que a nacional, bem maior. Para se ter uma ideia, na última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, crianças entre 5 e 10 anos, que leem inclusive por obrigação escolar, tinham aberto 5,4 livros no ano. Os pupilos de Otávio leem isso num mês. Quando eu era criança, eu pegava o livro de geografia e ficava gravando capitais de países, capitais de estados. E eu falava, um dia eu vou conhecer esses países. E hoje, por conta da literatura, eu posso conhecer os países no qual eu gravava as capitais no livro de geografia. Mas antes eu viajava com os livros. E agora, por conta do trabalho, eu posso viajar por esses países. Esse trabalho de literatura, o projeto Ler a 10 e a Favela, já me possibilitou conhecer 13 países. Gostou da história do Otávio? Muito inspiradora, né? E se você quiser, agora tem uma seleção especial de livros que eu fiz para você que quer tomar o rumo da própria vida. Sonhe Alto é a história de um grande neurocirurgião americano, o Ben Carson. Ele conta como superou a pobreza em uma vida difícil para se tornar mundialmente conhecido e respeitado. Aqui você sabe sobre a infância, o caminho dos estudos e vai se inspirar com essa leitura.
Do mesmo autor, Risco Calculado é um convite para uma vida menos monótona. Sim, pois este tanto de tecnologia, seguros e precaução também pode nos deixar mais preguiçosos e sem disposição de lutar mais na vida. Uma ótima dica de leitura para você que tem muito medo de se arriscar. Karl Hafner é a outra dica de hoje com o livro A Volta por Cima. Sim, porque todos caímos em algum momento na trajetória espiritual e saber se levantar e pegar o rumo certo é fundamental. Com a experiência que a vida lhe deu como pastor, o autor mostra como superar os obstáculos para continuar a caminhada rumo ao céu. Uma leitura imperdível. Todos esses livros são da Casa Publicadora Brasileira e você pode adquirir nas lojas da casa ou então pelo site. Acesse! Quando a gente vê um livro assim prontinho nas mãos, nem imagina o trabalhão que foi para produzir esse livro. Mas aqui no Estação Leitura eu conto para você. A nossa próxima parada é uma gráfica para mostrar como o livro é feito. Existem vários tipos de impressoras, pois cada material requer um tipo de máquina e um custo diferente. Uma delas é a plana, como aquela que a gente tem em casa, que imprime uma folha por vez, mas aqui é bem grandona. Se for uma impressão 4 cores, 4x0, o que é isso? Imprime um lado, depois tomba-se o papel para imprimir o outro lado. Então ela sai lá na frente, prontinha a plataforma, tiramos a plataforma, depois disso tombamos essa plataforma e esse papel volta na máquina. Para quê? Para imprimir então o outro lado. Isso chamamos de impressão 4x4. 4 cores de um lado, 4 cores do outro. Em impressoras assim, planas, se pode imprimir todo tipo de material. De livros a revistas, do preto e branco ao colorido, de miolos à capa do livro. Bem versátil, não? Quando o material está pronto, a máquina recebe via internet e processa para deixar tudo direitinho. A pré-impressão trabalha com o arquivo, transforma ele em digital e encaminha para a gente via rede. Nós, através do sistema que temos lá, nós acionamos, puxamos esse material, lançamos na máquina, a máquina processa então todo o sistema de cores, quanto vai de cada cor, em cada item, gravura do papel, acertamos a calibragem da chapa no papel e fazemos então todo o processo de acerto do trabalho, o que leva aí hoje aí uns 10 minutos no máximo. Bem rápido. Essa impressora plana imprime 13.000 folhas por hora. Bastante, não? Mas se você acha muito, espere para ver o que esta aqui pode fazer. E este monte de folha aqui vira os livros que você adora ler. No próximo programa, vamos mostrar mais do processo de produção de um livro. Não perca! A nossa próxima parada é em Peruíbe, no litoral paulista. Eu vou levar você para conhecer o Walter. Ele é um comportor, uma pessoa que vende livros de saúde, de família, como um missionário. Sim, porque o que ele faz é uma missão e já resultou em cura. Tô falando em mágica, em milagre barato, não. É conhecimento que ele tira dos livros que ele vende. Na casa simples, em meio aos enfeites na parede, tem a foto dele, do Walter. Alguém que fica guardado no coração, mas também ao alcance dos olhos de Lourdes, que sabe bem das dores que vivia antes de conhecê-lo. Porque com a graça de Deus foi ele que me fez a minha perna fechar. Porque a situação dela era de dar dó, né? A perna estava muito inchada, escorria sangue até os pés, uma salmoura, uma coisa assim terrível mesmo. Então eu pensei assim, bom, já que eu aprendi a fazer os tratamentos, então eu vou colocar em prática, eu vou ajudar alguém. Ela tinha uma doença chamada erisipela necrosante, que necrosa onde está a ferida, não passa o sangue. E as pernas eram muito inchadas e descia água e sangue das pernas dela. Ela colocava um papel dentro do chinelo que ela calçava, porque onde descia água ficava fazendo barulho dentro do sapato dela. Passei esse veneno de matar mosquito num pano e eu enrolei assim na perna, né? Para sair aquele bicho que saía de dentro da carne.
Desse tamanho assim, preto, de asa. E quando ele pulava lá no chão, enchia de bichinho assim. E as pernas, chegou a ter bicho nas pernas dela. E o pé inchava, né? Eu calçava 35, passei a calçar 37. Porque ele não tinha um sapato, não, 35 não dava para mim. Para os médicos, a solução inevitável era a amputação. Prático para eles, mas e para ela? Já tinha pedido para Deus mostrar uma pessoa. E nessa hora que Deus disse, é esse que vai te ajudar, né? Porque foi ele mesmo que ajudou. Então eu disse para ela assim, Dona Lourdes, a gente vai começar um tratamento com a senhora. Esse tratamento requer uma mudança de alimentação e de hábitos. Então a senhora vai passar a tomar pelo menos 1,5 litro de água por dia, tá? E vai tirar carne de porco, linguiça, tudo que for embutidos e vai começar a comer tudo mais natural possível, ok? E ela concordou, aceitou realmente a proposta e começou a fazer isso. E antes eu comia tudo, eu não sabia, né? E quanto mais eu comia, e piorava. Um dia ele chegou aqui, topou eu chupando sorvete que me deram, né? E ele achou ruim. E aí eu não chupei mais o sorvete. A mudança na alimentação foi radical. Por 3 meses ele dava banho com ervas e ensinava a usar os remédios naturais, como repouso, água e o sol da manhã. O que eu posso dizer é que a comportagem na minha vida foi tudo, né? Do começo ao fim. O que eu aprendi, o que eu sou, a esposa que eu tenho, tudo que eu tenho veio da comportagem e a comportagem me trouxe conhecimento que de uma outra forma eu não teria. Por ver muitas pessoas ser ajudadas através dos livros que eu vendi, foi que eu comecei a passar a acreditar cada vez mais naquilo que eu fazia. Então, para mim, a comportagem ela me trouxe esse conhecimento. Muitas pessoas são doentes hoje justamente pela uma alimentação inadequada. Muito embutido, não tem tempo para se alimentar pelo corre-corre. Então, a comportagem ensina para as pessoas o valor de uma boa alimentação e o tratamento natural. Ficou assim do jeito que você está vendo. Até hoje, aí, abaixo de Deus que eu te falei, então falar. Eu pedi a Deus me mostrar uma pessoa que entendesse. Eu não sabia o que era, até aí eu não tinha ido no médico ainda, né? Através de coisa tão simples, em que as pessoas não acreditam, né? E você disse assim, se qualquer pessoa pode fazer porque é fácil, só tem um pouco de boa vontade. Além dele economizar o dinheiro que ele está gastando com a droga, ele vai poder colocar aquele dinheiro numa alimentação melhor, ele vai melhorar de vida, vai desintoxicar, e ele vai ver que o tratamento natural com o poder de Deus torna-se sobrenatural. É você querer tirar um tempo seu para ajudar alguém. Não se preocupar somente com você, mas com as outras pessoas, como é o Evangelho, como é salvar almas, né? Como é a Igreja Adventista em pregar, em levar as pessoas a Jesus. Gostou do trabalho do Walter? Saiba que você também pode ser um missionário assim. Sustentar sua família e ainda levar boas novas para a casa das pessoas. Quer saber mais? Acesse o site www.agentedaesperança.com.br. Olá, e o nosso convidado especial na Estação Leitura é um escritor muito conhecido da galera, é um escritor infanto-juvenil, é o Denis Cruz, e ele vai falar um pouco sobre a sua obra, sobre os seus livros, sobre os próximos lançamentos, porque ele escreve muito. Quer conhecer? Então fica aí que a gente vai falar sobre ele. Denis, quando eu falei que você escreve muito, não é elogio, você escreve mesmo muito. Quantos livros você já tem publicados? Acho que são 8. 8 livros? Em 2008 eu comecei a escrever, acho que em 2009 foi o primeiro livro, Além da Magia. Além da Magia. Esse foi o que eu conheci você, porque você falava um pouco, era quase uma crônica, é uma crítica, aliás, ao grande fenômeno mundial do Harry Potter, da bruxaria que estava ali bombando naquela época, né? Por que você decidiu escrever esse livro, Além da Magia? Porque eu li o Harry Potter. Eu li os 7 livros na época. Eu estava num período de transição, de reconversão. Eu estava lendo esses livros, certo? Estava fazendo alguns contatos com a casa e bateu o desejo de escrever um livro.
O primeiro e-mail que eu mandei para casa foi pro editor Michelson Borges, meio que em off. Eu só tinha uma ideia na cabeça. Ia sondar, se dava. Eu perguntei se eu escrevesse um livro, certo? Se ele leria como editor, se ele faria a leitura. Antes disso eu tinha feito uma oração, certo? Se eu tivesse uma oportunidade dentro da casa publicadora de pelo menos ser lido, eu escreveria. Porque eu já vinha tentando outros títulos, outros estilos. Você tinha tentado escrever ou tinha tentado mandar para editoras? Não, eu já mesmo? tinha escrito livros já. Eu escrevi já tinha escrito um livro, escrevia contos e jogava na internet. Sobre espiritismo, sobre violência, usando os recursos que o mundo oferece. Como eu estou falando, eu estava numa época de transição. E reconversão. Daí o Além da Magia vem como um presente de Deus, certo? Para mim, inclusive. Certo? Aí surgiu essa oportunidade. Eu falei, agora não tem mais para onde correr, né? É a oportunidade dada por Deus. Ele leu, topou ler? Aceitou ler. Eu não tinha nem livro, certo? Não tinha nada. Ah, você sondou, mas você não tinha escrito. Não tinha nada. Tinha uma ideia vaga. Isso é legal porque tem gente que tá vendo a gente que pensa assim, eu queria muito escrever, é muito difícil entrar numa editora. É difícil mesmo, mas primeiro tem que fazer, né? Exato. As pessoas perguntam para mim, eu tenho vontade de escrever um livro. O que você acha da ideia? Eu falo, não acho nada. Escreve. Certo? Escreve. Porque o livro só existe depois de escrever. Eu recebo muito e-mail, muita gente no Facebook às vezes pergunta, manda um original, eu escrevi um capítulo. Não. Um capítulo não é livro. Não, deixa eu desenvolver, porque o livro ele primeiro tem que convencer o autor. Certo? Convence o autor primeiro, depois convence os amigos do autor, a família dele, ele tem que colocar na crítica. Procura um crítico sincero, um amigo sincero, alguém que faça a correção, inclusive, da ortografia, porque a gente erra muito, né, Fabiana? Sim, enquanto está escrevendo, as pessoas acham que escreve perfeitamente, não é verdade. A gente fica né? viciado com o texto, né? E não consegue nem chegar para o texto. Depois de Além da Magia veio o quê? Depois de Além da Magia vem... Eu escrevi em seguida Um Simples Lanche. Certo? Que foi lançado só agora, recente. Mas é meu segundo livro, certo? Ficou na gaveta um tempo, eu fiquei preocupado porque não saía esse livro, não desenvolvia. Fala disso, quando você manda o livro para a editora, aí você fica, como é que é esse processo de espera? Enquanto você fica escrevendo, fica esperando dar certo, como que é o seu processo de espera? É tenso, é tenso. Você vai, mandou aquela agora. Ansiedade, um filho demora 9 meses, um livro demora 2 anos, 3 anos às vezes. Tempo de então gestação, exato, né? é aquela coisa assim, e eu sou impaciente. Certo? Então Deus trabalha comigo esse lado, com os livros também, para eu aprender um pouquinho de paciência, de um pouco de mansidão, de entender que as coisas não estão na minha mão, certo? Porque escrever um livro, eu vou lá e eu escrevo, certo? É teu, né? Exato, eu faço. Certo? É fácil para você escrever livro, Denis? Olha, eu tenho facilidade com a escrita. Você demora em quanto? O Além da Magia? O Além da Magia foram 30 dias. Em 30 dias? Simples Lanche foram 4 dias, certo? Gente, essa criatura é uma máquina de escrever Mas livro. tem que ter um momento. O livro Amargo, que é o meu preferido, que eu chorei, reli, chorei de novo. É muito... Gente, vocês têm que ler o Além da Magia. A gente vai fazer uma resenha aqui no Estação Leitura para vocês. Quanto tempo você demorou para escrever? Além da Magia, não. O livro Amargo, olha eu trocando tudo. O livro Amargo foram 30 dias também. 30 dias. Tem o período de pesquisa, faz o período de pesquisa, faz a leitura e tal, pensa nos personagens, pensa nas cenas, nos focos que vão puxar, oração, certo? Eu peço sossego para Deus, peço para meus filhos não me escalem, certo? Na época eles eram um pouquinho menores, hoje eles têm, a Lívia tem 11 anos, o Kalel tem 9. A sua filha já te lê? Já. E gosta? Leitura, gosta. Também, mas ela né? também. Então, é bem suspeito. E ela escreve também, ela gosta muito de escrever. A tua esposa escreve também? Não escreve. Não, só lê, é leitor. O meu filho, ele não canta, ele não escreve, ele fala, pai, eu quero ser pregador. Que ótimo! O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser profeta. Esse é ousado. Agora, a gente está falando do processo de escrita. Eu imagino que cada autor tem o seu tempo de gestação do livro até que senta e escreve. Porque o processo de escrever é rápido. Não senta ali 30 dias, 1 mês, 2, você escreve. Por quanto tempo você fica incubando a história? Até que, agora eu vou escrever. Olha, depende muito. Depende muito. Às vezes tem personagem que ele incomoda muito a gente. Tem história que incomoda muito. Tem cena que incomoda muito. Nasce o que primeiro? O personagem, o enredo? Em mim nascem cenas. O livro Amargo, por exemplo, nasceu de uma cena de um casal conversando e uma frase, certo? Que é a frase que para mim marca o livro, que é nem toda história é sobre milagres. Essa frase para mim ela resume o livro Amargo. E eu falei, poxa, que cena bacana, que cena bonita. Onde que é isso? Quem são
esses personagens, Conta. quem que é essa mulher, quem que é esse cara, certo? E esses personagens começam a incomodar, não deixa a gente dormir, não deixa a gente Aí você almoçar. começa a pensar na vida certo? dele. Exato, começa a desenvolver, surgem outras cenas, essa cena aconteceu antes, durante, depois, e de repente surge, pá, 1844, poxa, é aqui que aconteceu. Nossa, é muito lindo esse processo, então né? eu não escrevo uma história, eu leio uma história enquanto eu escrevo. Os personagens vão se revelando, os personagens vão conversando comigo, eu vou conversando com eles, vão conversando entre si, vai se entrelaçando. Teve o livro que eu escrevi com o Michelson, A Descoberta, certo? Acabei que a gente de ler, vinha... muito bom. Depois a gente vai conversar também. A gente vai marcar uma entrevista também com o Michelson Borges para contar um pouco desse livro, porque é romanceado também, tem todo... Descoberta ficou show. Ficou lindo, né? Certo. Eu também chorei muito com ele. Vi recentemente Ciúme, foi o último editado pela Casa. Quantos livros ficam na gaveta, no forno, enquanto um está sendo feito pela editora? Como é que funciona? Depende. Hoje eu tenho uma ideia só. Eu tenho um personagem, certo? Tem 2 personagens muito show, que vai dar o que falar, tá? E eu tenho uma cena fantástica também, que é, na minha mente, o mundo tá pegando fogo, literalmente, mas não tá. Você não tem a profissão de escritor, você não vive só da literatura, você tem outra profissão. Como é que você concilia? Como é que você consegue juntar as duas coisas, escrever, ter tempo para trabalhar? Para isso existem as madrugadas, né? Então, dormir faz parte da tua... Faz. De vez em quando eu consigo. Como é que é? Você estuda, trabalha de dia? Eu trabalho durante o dia, certo? À noite, a minha esposa trabalha à noite, que ela é professora na rede estadual do Mato Grosso do Sul. E eu fico com meus filhos à noite. Às vezes eu peço um tempo para eles, certo? Falo, olha, eu preciso me concentrar, eles vão brincar, eles entendem certo? de boa. Não, eles reclamam de boa, tá bom. certo? Pai, quando você vai terminar isso aí? Nasce o livro... Exato. Quando que vai terminar? Ficam atrás com papagaio de pirata lendo, certo? Ficam no ombro, querem saber como que é a história. Não vou contar ainda, tem que estar, não sei se vai dar certo. Reclamam enquanto a gente está no processo de criação, certo? Ou então quando tem que dar mais atenção para eles, que a gente sabe, aí tem que largar certo? Larga tudo ali, vai dar atenção, coloca eles para dormir, volta pro computador, certo? Tem as madrugadas também. Você tem que reescrever muito, Denis? Você é do tipo que reescreve ou não? Você pensa reescrevo. Primeiro bem? Eu penso e escrevo. Eu não faço releitura do livro enquanto eu estou escrevendo. Porque ele estraga. A releitura, ela estraga. Se eu parar um livro e voltar a reler, tem acontecido com um projeto que eu tenho, certo? Eu já recomecei ele 3 vezes e ele não vai, por conta da releitura. Fica lendo, aí muda de novo, daí perde. Não ficou legal, perdi o foco. Você escreve todo dia? Não. Não escreve todo dia? Não, depende do período. Eu escrevo, eu gosto de ter a ideia, ter formada a ideia, daí a hora que começar a escrever, começar e terminar. Como é que é a relação com os leitores? As pessoas que te leem, como que elas entram em contato contigo? Como é que funciona essa... Olha, a parte mais bacana. Porque é tão bom, né? Eu li teu livro, você fica... Fica todo... Certo, é gostoso, essa parte é muito boa. Porque existe uma distância muito grande entre o escritor e o leitor. Quando a gente consegue vencer essa distância, quando a gente se aproxima do leitor para saber direto dele o que ele achou, certo? É difícil alguém falar, eu não gostei do teu livro. Ou querem mudar o destino, você devia ter feito... Reclamam, exato. Reclamam do final. Reclamam. A gente quer comunicar alguma coisa com esses desfechos, certo? O livro mesmo amargo, quando não são tão felizes, né? Exato. O livro amargo, por exemplo, ele quer comunicar um sentimento, mais do que uma história, ele quer que você sinta algo, certo? Que eles sentiram na época. Não, o leitor não percebe isso, mas quando a gente fala isso, olha, aconteceu isso aqui... Ele sente o amargo, né? Exato, para você sentir uma pequena coisa, uma pequena fagulha daquilo que eles sentiram. Então a gente comunica mais do que informação, a gente comunica também o sentimento. E outra, se eu me emociono na hora que eu estou escrevendo, nada mais justo que o leitor se emocione também, né? Exato. Você chora lendo? Choro. É mesmo? Gente, vocês têm que ler esse livro amargo, porque foi o livro que eu mais chorei. Então eu já estou dando a dica aqui, já estou fazendo merchan do livro deles. Você tem livro preferido? O seu? Tem, assim, eu gosto muito do Simples Lanche. Demais. Eu não li esse ainda, confesso. Certo. Eu recebi, mas eu não li ainda. Eu gosto muito dele por conta de uma cena especial onde Jesus está. Certo? Que é o único livro que eu me aventurei a escrever, colocar como, certo, uma parte bíblica mesmo com Jesus. Então tem uma parte que me emociona muito, que me toca de uma maneira assim, eu achei que você sem dizia igual. O livro amargo. Certo?
Mas só que eu gosto de todos. Tem essa... Que nem filho, né? A gente gosta de todos, mas vou dizer que tem uma característica num Simples Lanche que eu gosto muito. Não é o meu livro favorito, certo? Mas tem uma característica muito marcante nele, que é essa cena, essa parte. Esse foi o nosso entrevistado de hoje no Estação Leitura. E aqui embaixo você tem o Facebook do Denis e tem também o site da editora, onde tem os livros do Denis. Você entra lá, vai ver todas as possibilidades, a gente comentou de vários livros aqui, agora você vai ler e vai conhecê-lo melhor agora você já conhece, já viu o escritor falando, agora vai ler os livros dele. E vocês que conheceram melhor o Denis, muito obrigada por ter vindo, por ter batido papo com a gente num lugar tão especial. Eu não contei pra vocês, mas a gente tá aqui no Museu da Casa Publicadora Brasileira, museu onde tem uma prensa, olha os detalhes que lindo, é uma réplica da primeira prensa feita por Gutenberg, que deu origem a toda essa possibilidade de impressão que a gente tem hoje. E você pode visitar esse museu, só vir na Casa Publicadora Brasileira. Para conhecer esse lugar é só vir na rodovia SP 127, quilômetro 106, em Tatuí. E aí, gostou de viajar comigo? Quanta gente nova e lugares novos a gente conhece, né? É isso que a leitura traz pra gente, conhecimento. E é isso que o Estação Leitura vai trazer para você toda semana. E eu espero você para nossa próxima viagem. Tchau!